Uma boa tarde a todos. Meu nome é Andrea Pugsley, eu sou advogada desde 95. Sempre atuei na comarca de Campos Novos, sou assessora jurídica da Câmara de Brunópolis já fazem quase 25 anos. E, atualmente, eu sou presidente da Comissão da Mulher Advogada de Santa Catarina, na comarca de Campos Novos, né, na subseção. E também sou membro do Conselho da Mulher de Campos Novos. Primeiramente, eu quero cumprimentar o presidente da Casa Legislativa, o vereador Marciano Dalmolin, e, em nome dele, cumprimentar os demais vereadores, especialmente a vereadora Celina Manfroy Cassiano, idealizadora da Procuradoria Especial da Mulher, que, desde já, quero parabenizá-la pela belíssima atitude em proteção à mulher, sendo que a mulher é vítima de violência dentro de casa cotidianamente. Agradecer também a todos os presentes, os colegas da Câmara, né, por estar presentes e prestigiar essa palestra. Eu vou falar um pouco sobre a Lei Maria da Penha e sobre assédio sexual e moral no trabalho. A criação da Lei Maria da Penha, ela exigiu muito trabalho e muita dedicação das mulheres, porque na década de 80 não existia nenhuma legislação que protegesse a mulher contra a violência doméstica. Isso começou a mudar, na verdade, em 1970, quando as mulheres saíram às ruas mesmo, com o slogan "Quem ama, não mata", denunciando a violência que elas estavam sofrendo dentro de suas casas. Uma das primeiras ações governamentais foi a criação da primeira delegacia especializada da mulher em 1985. Na década de 90, as mulheres voltaram a se manifestar, exigindo que houvesse medidas mais efetivas contra a violência e discriminação contra a mulher. Entre essas conquistas, as mulheres conseguiram a Lei 8.930, de 94, que estabeleceu que o estupro e o atentado violento ao pudor como os crimes hediondos, considerados crimes graves e que eram inafiançáveis. Em seguida, foi feita a Lei 9.318, de 1996, que agravou a pena de crimes cometidos contra mulheres grávidas, idosos, crianças e enfermos. Mas, ainda assim, não havia uma lei que realmente garantisse os direitos das mulheres com violência doméstica. Quero agradecer a presença do presidente da OAB, Dr. Eduardo Martins Antunes, nosso presidente da OAB da seção de Campos Novos. Não ouvi antes, doutor. Isso se deve ao fato que, devido à cultura que tinha no Brasil, e não só aqui no Brasil, em vários países, né, que o que acontece dentro de casa é problema dentro de casa. O Estado não tinha que se envolver ali. Então, não tinha legislação de proteção, né? E, com essas manifestações das mulheres, leis foram sendo feitas e ainda estão sendo. Tanto que, só para ter uma ideia, em 1997, que foi revogada uma lei que a mulher só poderia fazer uma queixa criminal se ela tivesse consentimento do marido. Isso em 97, né? Foi agora. E ela só poderia fazer queixa-crime com autorização do marido, ou se ela fosse separada. Então, isso impedia ela de se defender, né? Porque, às vezes, como que você vai fazer uma queixa-crime contra o seu próprio marido, né? Então, foi dado mais atenção à violência contra a mulher a partir de 1980, com as agressões contra a Maria da Penha, que teve desdobramentos tanto nacionais como internacionais, né? O que ocasionou a mudança da legislação brasileira com a Lei 11.340, de 2006, que é a Lei Maria da Penha. Só para contar uma história rápida da Maria da Penha, ela era uma farmacêutica, bioquímica, né? O marido dela era professor, então dá para se observar que a violência doméstica não tem classe social, né? Todas as classes. E ela foi
vítima de 2 tentativas de homicídio. Uma delas, o marido dela deu tiros de espingarda nas costas dela enquanto ela estava dormindo. Ele chamou a polícia, disse que foi uma tentativa de assalto e ele saiu tranquilo. Depois, ele tentou eletrocutá-la. Como ela estava paraplégica, com 38 anos, ela estava numa cadeira de rodas, ele tentou jogá-la no chão e tentar matar ela dessa forma. Só que ele também não conseguiu, né? Então, e não foi só essas, foram muitas outras violências que ele cometeu contra ela. A denúncia foi apresentada somente 1 ano depois ao Ministério Público, sendo que ele foi absolvido num primeiro momento. Foi recorrido da decisão, né? E ele foi condenado a 10 anos de reclusão. Só que ele recorreu. E 19 anos depois, em outubro de 2002, quando faltava só 6 meses para prescrever a pena, o crime, né? Prescrever o crime, ele foi condenado a cumprir 2 anos. Cumpriu 2 anos, porque, como é 1/3 da pena, né? Ele ficou 2 anos preso e hoje já está na rua. Então, o que a Maria da Penha conseguiu para as mulheres? Até então, os casos de violência doméstica, eles eram julgados em juizados especiais criminais de pequenas causas. Então, de menor potencial ofensivo, né, como é conhecido, cuja pena máxima era 2 anos. E, geralmente, era convertida essa pena em transação em dinheiro, para uma entidade, ou uma cesta básica. Agora, não. Hoje, a violência contra as mulheres passa a ser definida como qualquer ação ou omissão baseada no gênero, que cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico e dano moral ou patrimonial às mulheres. Desta forma, são instauradas medidas mais efetivas e rigorosas aos agressores. E não é mais considerado um tipo penal de pequeno potencial ofensivo. A Lei Maria da Penha é um marco de reconhecimento dos direitos das mulheres, possuindo uma grande concepção de direitos a partir da perspectiva do gênero. Ela foi pioneira no âmbito da violência contra a mulher, com a violência doméstica, com a violência familiar, sendo hoje o principal instrumento jurídico de proteção da mulher em situação de violência. Mas ainda há muito a ser feito, né? Outra vitória que foi conseguida foi a Lei 13.104, de 2015, que alterou o Código Penal, incluindo o feminicídio como crime qualificado, constante no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 6º, e tendo pena de 12 a 30 anos de reclusão. E ainda tem os artigos de aumento de pena, que eu não vou entrar nesse detalhe, porque eu acho que a promotora e a Polícia Militar, através da Cátia, deve ter já falado. Também a Lei 13.718, de 2018, alterou o Código Penal para tipificar os crimes de importunação sexual e de divulgação de cena de estupro, tornando pública incondicionada a natureza da ação penal nos crimes contra a liberdade sexual e dos crimes sexuais contra a vulnerável, estabelecendo causas de aumento de pena para esses crimes e definindo causas de aumento de pena também para o estupro coletivo, que é quando é com mais de um agressor. E também no caso de violência, do estupro corretivo, que é uma punição, geralmente em casos de violência contra mulheres lésbicas. Foi tipificada também a divulgação de cena de estupro ou de cena de estupro de vulnerável, de cena de sexo ou de pornografia, no artigo 118-C do Código Penal. Ambos os crimes, a pena de reclusão é de 1 a 5 anos agora, né, se não constituir crime mais grave. E quando a pessoa que foi agredida tiver relações íntimas de afeto com a vítima, com o agressor, a pena aumentada de 1/3 a 2/3. A única exclusão de ilicitude, que é quando não há crime nesses casos,
é quando é para publicação, natureza jornalística, científica, cultural e acadêmica. Mas, nesses casos, tem que ter a autorização da vítima e tem que ter mais de 18 anos. Se for menor, não pode ter divulgação. Nos casos desses crimes, procede-se mediante ação penal pública incondicionada. Isso quer dizer o seguinte: independe da vontade da vítima, ou de seus familiares, ou de quem quer que seja. Agora, o Ministério Público deverá providenciar a ação. Né? Porque o que acontece é que a mulher sofre violência dentro de casa, o marido vai lá, ameaça, né? Acontece muito isso, né? Ou a família, não vai fazer isso com teu marido, né? Daí ela desiste da ação. Então, agora já não pode mais. Ela passou a ser incondicionada. Então, o Ministério Público ele é obrigado, por lei, a entrar com a ação. Então, eu não vou meter mais a esse assunto, né? Visto que deve ter sido já explicado, como já dito. E vou passar à parte do assédio moral e sexual sofrido no ambiente de trabalho. Eu tomei por base para fazer essa palestra na cartilha do Senado Federal, que ela é bem ampla sobre o tema. Uma breve retomada histórica, pode-se dizer que o assédio sexual sempre esteve presente nas relações de trabalho, em especial no que tinge a vitimização da mulher. No Brasil, somente a partir de 1980, foram registradas as maiores manifestações de assédio sexual nas empresas, sendo que atualmente o tema é presente no cotidiano empresarial e também no serviço público. São vários os conceitos dos doutrinadores a respeito do assédio sexual do trabalho. Mas eu achei mais interessante o do Ministério Público do Trabalho, que também tem uma cartilha de 2017, que diz o seguinte: a conduta de natureza sexual manifestada fisicamente por palavras, gestos ou outros meios, propostas ou impostas a pessoas contra sua vontade, causando-lhes constrangimento e violando a sua liberdade sexual. O assédio sexual viola a dignidade da pessoa humana, os direitos fundamentais da vítima, tais como a liberdade, a intimidade, a vida privada, a honra, a igualdade de tratamento, o valor social do trabalho, o direito ao meio ambiente de trabalho, de um lugar sadio e seguro. Na legislação penal, conforme o artigo 216-A, ela diz o seguinte: constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou oferecimento sexual, prevalecendo-se o agente de sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerente ao exercício do emprego, cargo ou função. Portanto, é um ato de importunar e perseguir alguém insistentemente, com pedidos dotados de conotação sexual. Vale lembrar que existe uma tênue diferença entre galanteios e elogios no local de trabalho, elogios sem conotação sexual, cantadas, pequenas paqueras, flertes, não necessariamente constituem assédio sexual, embora possam ser considerados inadequados para o ambiente de trabalho. Né? Isso podendo configurar outros crimes e contravenções. Grande parte das pessoas deixa de denunciar o assédio por medo, por vergonha, descrença na punição do assediador, falta de informação do que ela deve fazer em casos de assédio, a quem recorrer, né, nesses casos. Né? O assédio sexual fere a dignidade humana e demais direitos fundamentais dos servidores públicos, dos empregados e dos estagiários. Viola os direitos de trabalhadores e trabalhadoras, a segurança no trabalho e a igualdade de oportunidades, além de prejudicar a saúde também. O alimento do sigilo, que esconde o alimento do assédio, é o sigilo. E as pessoas escondem isso. Né? Então, isso é muito ruim. As pessoas que são assediadas, elas devem se manifestar. Né? Vale lembrar que, para que se caracterize o assédio sexual, é necessário o não consentimento da pessoa assediada e deve ser interpretado amplamente como não adesão à investida sexual do agressor.
Então, a pessoa tem que dizer não mesmo. O que pode ser considerado assédio? São vários os exemplos. Eu gosto de dar exemplo porque, às vezes, a pessoa, mas será que é assédio? Será que não é assédio? Será que eu tenho direito? Será que eu não tenho direito? Então, eu vou dar alguns exemplos. Insinuações explícitas ou veladas de caráter sexual, conversas indesejadas sobre sexo, gestos ou palavras escritas ou faladas de caráter sexual, narração de piada, uso de expressões de conteúdo sexual, promessas de trabalho diferenciado, contato físico não desejado, solicitação de favores sexuais, chantagem para permanência ou promoção no emprego, ameaças veladas ou explícitas de represálias, como a de perder o emprego, pressão para participar de encontros e saídas no final do expediente, convites impertinentes, perturbação, ofensa, criação de um ambiente pornográfico. Essa não é uma lista finita, existem várias outras, né? Mas tudo depende da dignidade da pessoa. Se a pessoa se ofendeu com isso, ele é um assédio sexual. Quem pode assediar? O homem pode assediar a mulher pode assediar o homem pode assediar o homem e a mulher pode assediar a mulher. Contudo, as pesquisas indicam que quem mais é assediado é a mulher no ambiente de trabalho, especialmente a mulher negra. E outro grupo particularmente vulnerável é o LGBTQIA+, né? Outras formas. Quais são as formas de assédio? Tem a vertical e a horizontal. A vertical é quando ela é em questão de hierarquia. Para intimidar alguém com pressões, interferências, com o objetivo de obter algum favorecimento sexual. Então, é chefia, de cima para baixo. Essa é a caracterização clara do Código Penal. Tá? A horizontal, ela não é hierárquica. Ela é realizada entre colegas de trabalho. Não é considerado crime de assédio, como prevista no Código Penal, mas é uma conduta punida penalmente, enquadrada em outros tipos penais. Vale lembrar que já existe no Senado uma tramitação de lei que quer alterar isso aqui. Né? Eu procurei e não achei nada que se já tinha saído ou não, mas já existe. É conhecido como prática de assédio moral laboral. Gera ao empregado assediado o direito de rescisão indireta do seu contrato de trabalho, bem como a perceber a devida reparação pelos danos sofridos. O fundamento da referida responsabilidade não é a prática direta do ato ilícito pelo assediador por parte do empregador, mas sim a responsabilidade civil que ele possui por atos dos seus empregados. Isso está no artigo 932 do Código Civil e na súmula 341 do TST. Inclusive, nos modos do artigo 933 do Código Civil, resta consignado que a responsabilização do empregador por ato de seu empregado ou preposto se dará independente de verificação de sua culpa. A reparação civil pelo empregador, pelo assédio horizontal, necessita de certos requisitos, quais sejam: o assediador ser seu empregado ou preposto, o assédio ter ocorrido em razão da relação empregatícia, no exercício de suas funções ou em razão delas. Mas isso não quer dizer que tem que ser no local de trabalho. Tá? Pode ser no ônibus, pode ser até numa festa que vocês estão. Né? Se for se tiver a ofensa sexual, independe do local. Né? Porque muita gente pensa, não, tem que estar lá dentro da empresa. Não, não precisa estar lá dentro da empresa. Importante destacar que a responsabilidade do assediador será sempre subjetiva, sendo necessário que a vítima comprove a sua culpa. Quanto à responsabilidade do empregador pelo assédio moral, laboral, horizontal, esta é objetiva, bastando que sejam comprovados o ato ilícito e a relação de preposto e empregado. O assédio sexual cometido no ambiente de trabalho é considerado falta grave e pode ensejar a demissão por justa causa do assediador, conforme a legislação trabalhista.
Nos órgãos públicos é realizado a abertura de um processo administrativo e respectivas consequências do regime jurídico dos servidores públicos, que é a Lei 8.112 de 90. Na esfera criminal, a punição pelo assédio pode atingir até 2 anos de detenção. Formas de prevenção pela empresa ou órgão público, alguns exemplos. Como a empresa é responsável pelo assédio, ela tem que tomar algumas medidas para garantir que isso não ocorra, né? Então, o que ela pode fazer? Ela pode oferecer informações sobre o que é assédio sexual. Ela pode fazer constar no Código de Ética do servidor ou das convenções coletivas do trabalho medidas de prevenção de assédio sexual. Incentivar a prática de relações respeitosas no ambiente de trabalho. Avaliar constantemente as relações interpessoais no ambiente de trabalho, atentando para as mudanças de comportamento. Dispor de instâncias administrativas para acolher as denúncias das mulheres assediadas. E apurar e punir as violações das denunciadas. O que você pode fazer a pessoa assediada? Romper o silêncio. Ela tem que falar. É difícil, né? Muitas vezes é difícil. Às vezes você depende daquele emprego para poder trabalhar, você depende tem filhos em casa, às vezes você, né? Mas você tem que falar. Tem que falar para romper, porque não é só você que está talvez recebendo esse assédio. Outras mulheres do teu trabalho também devem estar recebendo, né? O assédio ocorre geralmente quando não há uma terceira pessoa envolvida. É feito quietinho, né? O que dificulta a obtenção de prova. Portanto, o ciclo do silêncio é que alimenta o agressor. Pode contribuir para que o assédio se repita, como dito, né, para si ou para outros. Assim, conte o ocorrido para seus colegas, seus amigos, seus familiares. Faça uma rede de apoio. Porque quando uma mulher denuncia, vocês podem ver, né, nas reportagens da televisão, quando uma mulher denuncia que sofreu uma violência, outras também têm coragem e vêm à denúncia. E aumenta as provas contra aquela pessoa. Busque apoio da equipe de saúde ocupacional e qualidade de vida no trabalho, se tiver esse benefício em seu local de trabalho. Reúna todas as provas possíveis, tais como bilhetes, presentes, mensagens, dá para fazer gravações no WhatsApp, né? Fotos e testemunhas, se tiver. Faça o registro na Delegacia de Atendimento Especial à Mulher. Se na sua comarca não tem, faça numa delegacia comum mesmo, mas faça. E ligue também para o 180, que é a Central de Atendimento à Mulher, para fazer a denúncia no caso ou comunicar aos seus superiores. Agora vamos passar ao assédio moral. Consiste na repetição deliberada de gestos que têm por habitualidade palavras orais e escritas, comportamentos que expõem os servidores, empregados, servidores públicos e estagiários a situações humilhantes e constrangedoras, capazes de causar ofensa à personalidade, à dignidade e à integridade psíquica e física, com o objetivo de excluí-lo de suas funções ou de deteriorar o ambiente de trabalho. E isso é muito comum. Não precisa ser no local de trabalho também, mas relacionado às relações de poder desenvolvidas na esfera profissional. Alguns exemplos de assédio moral. Retirar a autonomia funcional dos trabalhadores ou privá-los de acesso a instrumentos de trabalho. Sonegar informações úteis para a realização de suas tarefas ou induzi-los a erro. Contestar sistematicamente todas as decisões e criticar o seu trabalho de modo exagerado e injusto. Segregar a pessoa assediada do ambiente de trabalho, seja fisicamente ou mediante recusa de comunicação. Entregar, porque às vezes você pede uma coisa para um chefe, e o chefe não responde e responde para outros, né? Então você vai e pergunta, o chefe não responde para outros, né? E essa é uma forma de assédio moral. Entregar de forma permanente quantidade superior de tarefas comparativamente aos seus outros colegas, ou exigir a execução de tarefas urgentes de forma permanente, sempre urgente, sempre urgente, sempre urgente. Agredir verbalmente, dirigir gesto de desprezo, alterar o tom de voz ou ameaçar com outras formas de violência física.
criticar a vida privada da pessoa, as preferências pessoais, as convicções da pessoa assediada. Atribuir de propósito e com frequência tarefas inferiores ou superiores às distintas das suas atribuições laborais. Espalhar boatos ou fofocas a respeito da pessoa assediada. Ou fazer piadas procurando desmerecê-la ou constrangê-la perante seus superiores, colegas ou subordinados. Controlar a frequência e o tempo utilizado no banheiro. Pressionar para que não exerça os seus direitos estatutários ou trabalhistas. Né? Se você entrar com a ação, você nunca mais vai arranjar outro emprego. Isso, nossa, direto. Quem trabalha com trabalhista sabe que muitas... mas será que se eu for lá e denunciar, eu vou conseguir emprego em outra empresa? Né? Essa é uma forma de dano moral. Dificultar ou impedir promoções ou exercício de funções diferenciadas. Desconsiderar problemas de saúde ou recomendações médicas na distinção de tarefas. Invadir a vida privada da pessoa com ligações telefônicas e cartas. Fica ligando fora de hora, passa fora de hora, de noite, final de semana, querendo saber isso, querer saber aquilo. Tem horário da pessoa de trabalho. Né? Isolar a pessoa assediada de confraternizações, almoço e atividades realizadas pela empresa. Também não é uma lista finita. Né? Há várias situações que pode ser considerado dano moral. Especificamente, o assédio moral contra as mulheres, a mulher é mais atingida nessas questões. Dificultar ou impedir que a mulher gestante compareça a consultas médicas fora da empresa. Às vezes a empresa tem um médico ali, mas a pessoa tem um médico da sua preferência. Né? Então a empresa não pode impedir. Intervir no planejamento familiar das mulheres, exigindo que elas não engravidem. Desconsiderar recomendações médicas às gestantes na distribuição de tarefa. Né? Que nem agora tem a lei do Covid, né? Que as mulheres, quando dependendo do ambiente, elas têm que fazer home office. Desconsiderar sumariamente a opinião técnica da mulher em sua área de conhecimento. Né? Eu falo por mim mesmo que eu já sofri isso. Né? Que, mas eu falei com o advogado lá, olha... Tá, então traga o parecer desse advogado que a gente vai analisar para ver se realmente, mas a assessora que sou eu. Né? Então, não é... Até a gente mesmo sofre isso daí. E por ser mulher. Esse que é o maior problema. Como diferenciar assédio moral com atos de gestão? Nem tudo também é dano moral. Né? A prática dos atos de gestão não configura assédio moral, tais como atribuições de tarefa aos subordinados, a transferência do servidor público ou empregado para uma outra lotação ou um outro posto de trabalho, alteração da jornada de trabalho. Mas esses atos eles devem ser vinculados ao interesse da administração e da empresa, desde que sejam razoáveis. Né? Também não caracteriza assédio moral os conflitos esporádicos entre colegas e chefias, nem atividade estressante e desgastante. Críticas construtivas, avaliações do trabalho realizado por colegas ou superiores, desde que não sejam realizadas em público. Né? Se você tiver que criticar alguém ou refalar ou chamar a atenção, você tem que chamar no teu gabinete e falar à pessoa, nunca em público, porque dela gera dano moral. Um ato isolado não configura assédio moral, mas pode ensejar responsabilização civil, administrativa, trabalhista e criminal do agressor, a depender da gravidade do problema. É a habitualidade que configura o dano moral. São de situações, por exemplo, e a intencionalidade também. O fim é a discriminação daquela pessoa. A direcionalidade dirigida a uma pessoa ou grupo. Né? É sempre aquelas mesmas pessoas que fazem aquilo, é sempre eles que levam bronca, é sempre eles... Né? Então, e a temporalidade, que é o tempo todo. Quais as formas de assédio moral? Ela pode ser vertical, horizontal e mista. A vertical é a posição hierárquica, né? Mas ela tem duas formas. Ela pode ser ascendente e descendente. Descendente é praticada pelo superior hierárquico. E tem também a ascendente, que é praticada pelo subordinado.
A horizontal não tem hierarquia, mas é entre colegas de trabalho em relação de subordinação. Mas eu vi aqui, eu estava olhando também, já tem uma decisão, eu já tinha visto e acabei não conseguindo localizar mais, que está sendo mudado, já tem uma decisão diferente com relação a essa questão. E nisso é o acúmulo vertical com a horizontal, que é tanto do superior hierárquico como também dos colegas de trabalho. Quem que assedia? Qualquer pessoa pode assediar, mas geralmente é uma pessoa autoritária, manipuladora, e abusa do poder conferido em razão do cargo, emprego ou função. E pode ser exercido por uma ou mais pessoas. Da mesma forma, qualquer pessoa pode ser assediada. Ou um grupo de pessoas, geralmente essa pessoa acaba sendo isolada dos demais, ou a pessoa ou o grupo, né? Entretanto, as pesquisas demonstram que as pessoas que mais sofrem violência moral no trabalho é a mulher. Então, os alvos preferenciais do assédio do trabalho são o sexo feminino, principalmente as mulheres negras, que sofrem o maior número de assédio, os LGBTQIA+, que são lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, os transexuais, os queer, intersexo, assexual e mais, né? Todas as pessoas que têm essa questão do gênero. Pela raça e etnia também, doenças e pessoas acidentadas e pessoas com deficiências. Quais os danos para quem sofre com assédio moral e sexual? São assédios psicológicos, físicos, social e profissional. Então, é uma coisa muito séria. O psicológico, a pessoa vai sentir culpa, vergonha, rejeição, tristeza, inferioridade, baixa autoestima, irritação constante, sensação negativa de futuro, a vivência depressiva, depressiva, diminuição de concentração e da capacidade de recordar acontecimentos e cogitação até mesmo de suicídio. Físicos, distúrbios digestivos, hipertensão, palpitação, tremor, dores generalizadas, alterações de libido, agravamento de doenças pré-existentes, alteração do sono, dores de cabeça, estresse, doença do trabalho e também tentativa de suicídio. Então, como é que essa pessoa vai trabalhar, né? Sociais, diminuição da capacidade de fazer novas amizades, porque ela fica insegura, né? Retraimento nas relações com amigos, parentes e colegas de trabalho, degradação do relacionamento familiar, entre outros. E os profissionais? Redução da capacidade de concentração e da produtividade, erros de cumprimento de tarefas, intolerância no ambiente de trabalho e reações imoderadas às ordens de superiores. A pessoa já está nervosa, irritada, né? Ela não consegue manter o controle mesmo. A pessoa que assedia no trabalho, ela pode ser responsabilizada nas esferas administrativas, que é uma infração disciplinar, no caso do servidor público, e trabalhista, que está no capítulo das rescisões, especificamente nos artigos 482 e 483 da CLT. Civil, que seriam os danos morais e materiais, e a criminal, dependendo do caso, os atos de violência poderão sair do só bate-boca e partir para uma lesão corporal, crimes contra a honra, crimes contra racismo, entre outras. É fundamental coletar o maior número de provas antes de denunciar a prática de assédio. Né? Hoje, graças a Deus, nós temos os celulares aí que nos ajudam bastante. Né? Então, a pessoa fez uma vez, a próxima vez já leva o gravador, já leva gravando. Eu aconselho, porque muitas ações que eu já fiz, eu consegui por causa de gravações. Porque é uma única... que, como diz, a gente não tem prova, às vezes, porque está sozinho, né? Então, por outro lado, é horrível isso no ambiente de trabalho, porque você tem que estar sempre tentando se garantir de alguma forma, né? Isso não quer dizer que você tem que ficar com o gravador ligado o tempo todo, né? Mas se houver algum motivo, se houver alguma necessidade.
O trabalhador deve informar o superior hierárquico daquele assediador. Tá? Ele tem que informar o que está acontecendo. Deve procurar as autoridades policiais para registrar o ocorrido e procurar o advogado de sua confiança para providenciar uma ação civil, se assim o desejar. Questão de dano moral e material, né? A prevenção também do assédio moral é as mesmas do assédio sexual, que é para a empresa, né? Para a empresa não se responsabilizar, que é oferecer informações sobre o assédio, fazer constar do código de ética, do estatuto, incentivar a prática de relações respeitosas, avaliar o comportamento de seus funcionários, se ele era alegre antes, agora está isolado, né? Tudo são questões que têm que ser observado pelos superiores. E tem que ter um ambiente que a pessoa possa ir lá e se falar, aconteceu isso comigo, eu fui assediada, a pessoa me falou isso, me falou aquilo. Então, todo ambiente tem que ter um setor para isso. E deve ser apurado e punido as violações denunciadas. Então, se teve uma denúncia, ela tem que ser analisada. Né? Pode não ser nada, como pode ser uma coisa muito grave. Então, conclui-se que tanto assédio sexual como assédio moral, ele é muito prejudicial, tanto para o empregado como para o empregador. Né? E para os estagiários também. Como para a empresa e para o órgão público. Por quê? Porque a pessoa assediada, como falei ali no psicológico, físico, né, ela diminui o seu desempenho profissional, o seu empenho na família, o seu empenho, tudo, ela vai se acabando, né, pela vergonha, pela humilhação, né, por tudo isso. Então, é importante que seja verificado, analisado e punido. E todos nós temos o dever também de denunciar se algum colega está sendo assediado. Às vezes, a pessoa está sendo assediada e tem medo. Né? A outra pessoa pode ajudar ela. Vai lá para o superior hierárquico e fala, olha, eu vi isso, vi aquilo. Tire uma foto, faça alguma coisa. Né? Não permita que seu colega de trabalho sofra isso. Então, era isso. Quero agradecer pela oportunidade que me foi concedida de apresentar essa palestra sobre esse assunto tão importante. E que é um assunto que envolve mulheres, e as mulheres, como dito, foram as maiores vítimas, né, nessa violência. E hoje, antes de vir para cá, até eu estava me esquecendo já, desculpe, tem um projeto de lei do Senado, é o 1888-2021, que visa impedir, durante a investigação de crime de violência sexual, a realização de pergunta ou coleta de provas sobre o comportamento da vítima, seja anterior ou subsequente ao crime. A proposição do texto é da senadora Simone Tebet, do MDB do Mato Grosso do Sul. Segundo a autora da proposta, são recorrentes os casos de revitimização em que uma mulher procura justiça e acaba sendo novamente alvo de violência. Desta vez, institucional. Isso aconteceu aqui no nosso estado, né? Até o próprio silêncio da vítima é utilizado como algo que presumiria um consentimento, mesmo quando o corpo de delito comprova o uso de força e coação. Infelizmente, muitos dos que abusam das mulheres saem pela porta da frente dos tribunais impunes, absolvidos, porque durante a investigação trazem à baila condutas anteriores da mulher. Seu histórico, o jeito com que ela se veste e como ela fala, destacou Tebet na defesa do projeto. Então, essa é mais uma proposta de defesa às mulheres. Então, muito obrigada, agradecida pela presença de todos. Doutora André, eu que agradeço pela sua presença aqui. Antes de nós passarmos para as perguntas, eu gostaria de convidar o nosso presidente da OAB seccional aqui de Campos Novos, doutor Eduardo Martins, para fazer uso da tribuna e cumprimentar o pessoal também, né? Fazer uma conversa aqui. Seja bem-vindo, doutor. Pode vir. Pode vir aqui. Um minutinho, me briga. Aqui, doutor, por favor. Primeiramente, boa tarde, doutora Celina, boa tarde, doutora André, boa tarde a todos os presentes. É uma satisfação estar aqui na Casa do Povo, como a gente diz, né? E, presidente, nosso querido vereador também,
todos os demais presentes. Então, a Ana, já estou conhecendo todo mundo aqui. Então, só queria agradecer, né, o convite da OAB. Então, a gente foi uma satisfação, tivemos aqui um orgulho de trazer a nossa querida colega a doutora Andrea aqui representar, ela é nossa presidente da Comissão da Mulher Advogada. Então, essa palestra muito bem feita, acho que esclarecedora para todos. Então, só deixar meus cumprimentos aqui e agradecer novamente, colocar sempre a OAB à disposição da Câmara de Vereadores. Eu não tive a oportunidade de conversar com o nosso atual presidente, mas assim, a OAB sempre está aberta e disponível para ajudar e colaborar com a sociedade no que for necessário. Obrigado a todos aí. Doutor Eduardo, muito obrigada pela presença, por ter nos recebido também com tanto carinho naquele primeiro momento que a gente lhe procurou para iniciarmos essa parceria. Eu estava comentando com a doutora Andrea que nós teremos várias outras, né, para que a gente compartilhe o conhecimento dos advogados também com a comunidade camponovense. Agradecê-lo, parabenizá-lo pelo trabalho à frente da nossa subseção. Tenho o maior orgulho de dizer que eu faço parte aqui da seccional de Campos Novos pelo trabalho que o senhor, os antecessores fizeram na representação efetiva dos advogados aqui do nosso município. Então, muito obrigada pela presença aqui. A gente também fica à disposição, enquanto Casa Legislativa, para o que a OAB precisar. Muito obrigada, doutor. Antes de nós finalizarmos, então, eu vou passar a palavra para os colegas, ver se alguém tem alguma pergunta ou alguma ponderação em relação à abordagem da doutora Andrea. Sim. Então, boa tarde, doutora. Boa tarde. Boa tarde também ao nosso presidente da OAB e a todos os nossos funcionários da casa. Esses dias, a gente, se eu não me engano, foi com a Kátia, onde teve um questionamento que muitas vezes, né, as mulheres elas são agredidas, né, pelos maridos, mas infelizmente, devido à situação financeira, elas não fazem, né, o registro, né, na polícia. E escutando a senhora falar ali, né, a respeito, né, do assédio sexual, né, como deve ser humilhante, principalmente aí para as mulheres, terem que aceitar esse tipo de coisa ainda no século XXI, ser assediada sexualmente, e às vezes ter que aceitar pelo simples fato, às vezes, porque necessita daquele emprego, daquela renda para sustentar a sua família. Porque muitas vezes são mulheres que são separadas do marido. E a senhora falando ali, passa um filme na nossa cabeça, né? Como que essas mulheres conseguem chegar em casa, né, como, né, a senhora mencionou antes, muitas vezes aí, psicologicamente, né, algumas doenças, às vezes, aí, que são, né, adquiridas através desse comportamento. Então, eu não consigo, né, entender e aceitar que ainda existe esse tipo de coisa, em pleno século XXI, né, como que consegue desenvolver seu trabalho e ainda saber que até no nosso município existe isso, e as mulheres, às vezes, se calam, né, como eu falei antes, né, como são agredidas em casa, e pelo fato, às vezes, de não perder a renda, ou financeiramente a única maneira de sustento, às vezes elas ficam quietas. E vejo também aí que essas mulheres que são assediadas sexualmente também muitas vezes se calam, né, pelo simples fato aí, que fala mais alto, infelizmente, aí, que é o financeiro. Mas obrigado e quero dar os parabéns aí pela palestra, né, doutora Andrea. Obrigada. Realmente é uma situação muito difícil para a mulher e a gente não pode nem criticar, né? Porque realmente tem mulheres que dependem, como você mesmo falou, elas dependem do sustento para sustentar, ela precisa daquele emprego, né? E elas têm que se submeter a isso. Por isso que é importante que a empresa faça esse acompanhamento, tenha nos seus estatutos, tenha um órgão que receba para que ela possa fazer denúncia, né? Para que se ela não quer, de repente, entrar com um processo criminal, perder o medo de perder emprego, que as empresas elas têm que começar a visualizar que essa funcionária que está tendo assédio moral ou sexual, ela vai diminuir muito o seu rendimento. Ela vai entrar em depressão. Tem muitas mulheres que não conseguem mais nem trabalhar,
né? Elas ficam impossibilitadas mesmo, ficam com depressões sérias, né? Não só mulheres, né? Mas com assédio moral não é só as mulheres, mas o assédio sexual, na maioria das vezes, sim. Então, é muito importante que as empresas providenciem isso. Não só empresas, como o serviço público também, né? Garantam à mulher um lugar para que elas possam falar, que elas possam se manifestar e ter apoio da empresa ou do órgão público. Eu já passei pelo assédio físico no outro ambiente em que eu trabalhava, e é de extrema importância a gente ter acesso aos nossos superiores, porque eu lembro que aconteceu o fato e, no momento, a gente acha que é normal. Faz parte. E aí, eu acabei indo conversar com uma outra servidora e lembro que eu relatei para ela. E aí, a gente chamou na delegacia, foi o fato. E esse servidor, ele acabou sendo exonerado da Polícia Civil. Através de fatos, porque ele acabou me assediando aqui, foi transferido, ele cometeu o assédio com uma policial em outra cidade. Então, se a gente não ir pontuando os fatos, outras mulheres também vão passando por essas situações e as pessoas elas acabam impunes. Porque daí foi feito estudos e tudo mais, e ele conseguiu perder o cargo. Imagina, a gente tem um servidor público que deve estar para nos proteger, fazendo esse tipo de atitudes em ambientes que são para a segurança da comunidade, né? Parabéns pela sua atitude, porque você, pela coragem que você teve de chegar lá e fazer a denúncia, quantas mulheres você protegeu, né? Quantas pessoas ele ia continuar assediando, porque realmente, pela cultura, né? Às vezes a mulher se cala com uma brincadeira meio ofensiva, né? Ah, não, é brincadeira. Ah, não, né? Vamos deixar. Só que isso se torna repetitivo, né? E começa a incomodar. Então, mulheres como você que fazem com que as coisas funcionem, né? E que esses assediadores parem com isso. Porque tem formas de você chegar numa mulher, tem formas de você chegar numa pessoa que você está interessado, mas não é através de um assédio, de uma pressão, né? Então, meus parabéns pela tua atitude. Mais uma pergunta é sobre o agressor, né? Mesmo tendo mudado a legislação, por exemplo, hoje ele chega aí para a cadeia, qual que é a pena máxima, tipo dos casos que vocês costumam ver assim? Qual que é a penalidade dele? Ele perdeu só o trabalho, mas qual outra penalidade que ele sofre assim além disso? É que depende do tipo da agressão, né? Se é um estupro, por exemplo, se ele vem em vias de fato, ele vai ser condenado por estupro. Ele vai preso. E é inafiançável. Ele vai preso. Se é uma lesão corporal, ele vai seguir as leis da lesão corporal, que não vai preso de primeiro momento. Vai depender da... Né? Mas ele só vai preso tipo, na questão do estupro. Fora isso, normalmente... Não, tem da perturbação sexual ali, que nem eu falei. Também é de 1 a 5 anos, né? Mas assim, na prática, tipo, quando acontece isso, assim, realmente... vai preso, tipo, mesmo que não seja o estupro, então? Não. Vai depender das provas. Vai depender de provas. Por isso que eu falei, é muito importante as provas, né? Porque se você chega lá e fala, não, ele me assediou, mas e as provas disso, né? Você tive abuso, mas cadê as provas do abuso? Então, ele vai preso em casos mais graves, em casos de estupro, em casos de violência, em casos de tentativa de homicídio, né? Tem as restrições para ele ficar longe da pessoa, né? Tantos metros, não pode chegar perto. Então, tem um monte de legislação que garante a segurança da mulher. Mas ela também tem que ir atrás disso. E ainda assim, às vezes acontece, né? Aqui já aconteceu de mulheres serem assassinadas, mesmo com medidas protetivas, né? Então, mas, assim, para ele ir preso, tem que ser, por exemplo, um estupro, né? Porque senão... Imagine que está muita gente presa hoje. Tipo, só um assédio moral, por exemplo, a pessoa vai ter uma penalidade. Mas ela vai ter uma penalidade. Não é chegar preso por dano moral, não. Não. Obrigada. Mas a vantagem, assim, também, Jo, né, doutora, é no sentido de que a pessoa ficaria com uma representação criminal, então ela teria aquilo no seu histórico. E uma reiteração de conduta poderia classificar. Né? A gente, às vezes, coloca muito a prisão como a maior punição. Mas existem várias outras formas
de não ser um crime que foi desconsiderado e que aquilo realmente vai causar prejuízo para a pessoa a longo prazo e não vai ser punida no sentido de que a vítima acha que deveria, porque claro que uma pessoa que é assediada sexualmente, independente de não haver estupro... Ou moralmente ela, também, né, fica indignada, mas que nem a doutora Celina falou. Se você recebe um assédio moral, né, você fala para o teu superior hierárquico, para você, servidora da Câmara, né, vai ter que ter um processo administrativo. Ele vai responder a um processo administrativo. Quem sabe na primeira ele receba só uma advertência verbal, porque tem uma sequência, né? Tem suspensão, tal. Então, se ele continuar fazendo, é uma forma com que ele pare de fazer. Entendeu? Porque ele vai ter a penalidade, até mesmo a demissão do serviço público. Então, por isso que é importante falar, né? Porque daí você, que nem ela que falou, se você fala, né, você protege outras pessoas também, além de você. Vai se somando. Exatamente. Eu falo muito que com essas violências de médico, por exemplo, né, que uma sofreu abuso do médico, em seguida ela denuncia, várias vêm também. Então, por isso que é importante a denúncia, por isso que é importante romper o silêncio. Pessoal, mais alguém com alguma pergunta, alguma colocação? Não? Isso? Então, dito isso, doutora André, eu gostaria muito de agradecê-la por se engajar também nessa causa de proteção às mulheres. Você é membro do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, fomos colegas naquela oportunidade representando a OAB. Então, é bem importante essa tua trajetória nessa proteção, o conhecimento que você tem para trazer aqui para nós. Foi uma tarde maravilhosa. Obrigada. Eu sei que né, também isso demanda tempo, a organização de uma palestra, a disponibilização de tempo para vir aqui, mas fica a nossa gratidão imensa por você ter partilhado esse momento conosco, trazido a sua experiência como advogado, o seu conhecimento jurídico. Eu tenho certeza que ele foi de grande valia, não só para nós, vereadores, servidores, para todos que estão nos assistindo também pelas redes sociais. E assim nós vamos construindo um município cada vez mais protetivo e igualitário, que é o objetivo desse órgão, né, doutora? Exatamente. Não é, de maneira nenhuma, nós se sobressairmos enquanto mulheres. A luta e a busca não, é por igualdade. Igualdade. Né? E, só que nós vemos, a partir dos relatos, dos números que todas as nossas palestrantes trouxeram até agora, que nós ainda estamos muito distantes disso. Então, nós precisamos fortalecer iniciativas como essa e fazer com que todos nós façamos a nossa parte dentro dos órgãos que nós representamos, para que a gente proteja né, as mulheres dentro dessas relações desiguais e que a gente chegue no momento em que Campos Novos seja visto como uma cidade de todos e de todas, de fato. Exatamente. Então, eu gostaria muito de te agradecer, dizer que as portas da Câmara de Vereadores estão abertas para ti. Em nome do nosso presidente, da Molim, que não pôde estar presente na tarde de hoje, agradecê-la pela presença, disponibilidade. E o que você precisar, conte conosco também. Agradecer a todos os servidores que participaram, foi ótimo tê-los aqui mais uma vez, né? Todo mundo que nos acompanhou, o doutor Eduardo também, que está presente conosco, o vereador João Nilson, as meninas que também estão fazendo a comunicação em Libras, né? Para que essa palestra seja acessível a todo mundo. Muito obrigada, doutora André. Eu gostaria de lhe entregar uma florzinha de lembrança. Obrigada. Eu estou sempre à disposição de qualquer pessoa, qualquer dúvida que tenha, tá? À disposição da Câmara de Vereadores de Campos Novos também, para outras palestras que porventura surjam. E eu realmente estou muito agradecida pela oportunidade. Obrigada.